Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou ler aqui alguns trechos de uma entrevista feita pela Folha de São Paulo, depois eu digo quem é que está sendo entrevistado, em 2003. Né? Apenas alguns trechos. Abre aspas. É uma coisa espantosa e certamente deixa as pessoas desorientadas, porque é uma experiência inédita. Fecha aspas. Ela está se referindo à democracia e ela faz uma crítica à ideia liberal de que a democracia é o regime da lei e da ordem. Ela continua respondendo, abre aspas, a democracia é o único regime político no qual os conflitos são considerados o princípio mesmo do seu funcionamento, fecha aspas. Né? Aí ela pergunta mais adiante, que crise social? Quer dizer, não está tendo crise na cabeça dela. Quem vê crise social é a Folha de São Paulo. Veja bem, ela induz aqui que quem está entrevistando ela é que está sugerindo que haja alguma crise. Isso em 2003, segundo ela, não havia crise nenhuma, né? Continuando a sua argumentação, ela diz: o que existe é a democracia em pleno funcionamento, é uma coisa espantosa e certamente deixa as pessoas desorientadas porque é uma experiência inédita no país. Mas é a mais profunda experiência de democracia que esse país já teve. O fato de que todas as categorias profissionais e todas as classes sociais se manifestam livremente a favor e contra as medidas governamentais. Quer dizer, se está havendo crise, é porque é o normal. E a liberdade de expressão simplesmente mostra que está tudo bem. Não é bem assim. Né? A liberdade de expressão é necessária, é correta, mas ela está se manifestando contra algo que está supostamente errado. Em vez de falar em crise e em desordem, ela continua, que são os temas preferidos da classe dominante, veja aqui que tem um pensamento de classe, né? Ou seja, classista, quem critica é porque está na classe dominante, a classe dominante brasileira, na sua tradição autoritária, quer dizer, antes era liberdade de expressão, estava tudo bem. Depois, quando faz a crítica, é uma mentalidade autoritária. Percebe a contradição de quem está argumentando? É hora de comemorarmos o fato de que finalmente esse país está conhecendo uma experiência democrática. Isso em 2003, né? Você sabe o governo de quem que era. Democracia não é, como querem os liberais, o regime da lei e da ordem. Democracia é o único regime que se pauta nos conflitos, etc. e tal, né? Bom, o que mais que ela diz aqui? A tragédia da história política brasileira tem sido o fato de que toda vez que os conflitos procuram se exprimir legitimamente, imediatamente eles recebem o nome de crise, e a palavra crise para a direita brasileira significa perigo e desordem. É por isso que a democracia nunca vai para frente. Espero que dessa vez vá. Espero que o conflito possa se realizar. Que o seu trabalho histórico, quer dizer, como se tivesse uma predeterminação, um script já escrito, né? Quer dizer, obviamente esse script já é escrito, mas um script já feito que vai dizer o que cada um tem que fazer, né? Que o seu trabalho histórico possa se realizar. Bom, obviamente que nós estamos falando aqui de uma intelectual marxista, a Marilena Chaui, mas nessa entrevista fica patente algumas semelhanças com o discurso bolsonarista, né? De que, por exemplo, se tem algo que está errado e que é objeto de crítica, quem está fazendo a crítica é alguém que está interessado em destruir o único caminho correto que existe, né? Ou seja, eles chamam isso de velha política, como se eles não estivessem fazendo o mesmo esquema da política tradicional, né? Que é o toma lá da cá, que é a troca de cargos, né? E eles, no caso de uma terminologia, uma expressão que vem lá dos Estados Unidos, deep state, né? Ficou famosa agora com o governo Trump, né? Ou seja, são eles contra nós, como se houvessem inimigos ocultos, né? Mas o que se vê aí é uma semelhança muito grande entre o discurso bolsonarista hoje com o discurso petista do passado. Você está me criticando é porque você é contra a liberdade, contra o processo histórico, né? E veja bem que a própria ideia de processo histórico é uma ideia meio contraditória com liberdade. Porque liberdade significa divergência, significa que eu posso traçar meu caminho, significa que eu posso não concordar com esse caminho aí que autoridades, mesmo legitimamente eleitas, estão decidindo por mim, né? Mas não, você é contra porque você é errado e fim de papo, né? Você pertence à velha política. Ou seja, no caso aqui a Mariana Chaui não usa esses termos, né, mais atuais, do bolsonarismo e do olavismo, mas ela usa, por exemplo, aqui classes dominantes, autoritarismo, né, e
Cara, é o mesmo cacuete intelectual, né? No caso, intelectual até um elogio que eu dou, né? Porque na verdade é uma maneira de pensar muito chinfrim, burra, né? Mecanicista no sentido pior da palavra mecânico, né? Que não é isso. Mas cara, essa história, esse filme já rodou, né? Talvez a resolução dele não seja a mesma, mas a maneira como esses personagens dialogam com a crítica é exatamente a mesma. Eles tentam desmerecer aquele que os critica, né? Falou? Boa noite para vocês. Tchau.